turmas da EJA, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a aula de número 68 do nosso módulo, aula de revisão e avaliação, ok? Então vamos iniciar este encontro. Então, pessoal da EJA, nossa revisão começa retomando um aspecto que nós estudamos ao longo da nossa unidade 4, que foi aí a abordagem da proposta de intervenção, correto? A proposta de intervenção, que é a competência 5 avaliada na nossa redação do Enem. E aí nós recuperamos um parágrafo que seria um parágrafo de proposta de intervenção. Então vamos ver como ele foi escrito? Acompanhem a leitura. É necessário, portanto, a somatória de forças das esferas do Poder Executivo, federal, estadual e municipal, para a proteção dos povos tradicionais, com o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a valorização desses povos, permitam a demarcação de terras indígenas e quilombolas, possibilitem a visita periódica de agências do governo às comunidades tradicionais para que elas próprias digam o que precisam a fim de proporcionar o exercício de dignidade para esses indivíduos. Então, pessoal, a partir dessa proposta de intervenção, vamos verificar se de fato esse parágrafo contempla os aspectos que são importantes em uma proposta de intervenção para que, de fato, ela esteja de acordo com aquilo que é esperado em parágrafos deste tipo. Então, me acompanhem, vamos ler e observar, analisar este parágrafo. Vamos lá? Olhem só, então, é necessário que a proposta de intervenção apresente aquilo que nós conhecemos como o que é possível apresentar como solução para o problema. Então, será que esse parágrafo tem isto? Vamos avançar então que sim. Olhem aí, essa ação interventiva, essa ação que se apresenta como solução para o problema é justamente nesse trecho. A somatória de forças das esferas do Poder Executivo, federal, estadual e municipal, para a proteção dos povos tradicionais. Então, eis aí a ação interventiva. Mas não fica apenas nisso. Temos mais um aspecto que é extremamente importante para o parágrafo de proposta de intervenção. Vamos avançar? Tem que apresentar também, além da ação interventiva, quem é que vai executar essa ação, né? Preciso dizer quem é que vai ser o executor. E esse parágrafo tem isso, o ator social, aquele que vai executar a ação que se propõe como solução. No caso aí, quem é que é o executor? Justamente o Poder Executivo, federal, estadual e municipal, nas 3 esferas, ok? Mas temos mais coisas a inserir como informação nesse parágrafo de proposta de intervenção. Vamos avançar? Que é justamente a questão de viabilizar essa solução. Ora, apresenta-se uma solução, mas é uma solução viável? Ela é possível de ser executada? Então, olhem só, tá aí o nosso meio de execução neste parágrafo de intervenção, né? Então, olhem só. Tradicionais, né, no caso os povos tradicionais, com o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a valorização desses povos, permitam a demarcação de terras indígenas e quilombolas, possibilitem a visita periódica de agentes do governo às comunidades tradicionais para que elas próprias digam o que precisa. Então percebam que aí está a forma como essa proposta seria executada, né? O meio de execução. E, por fim, temos mais elementos a inserir nessa nossa proposta. Aliás, o parágrafo de intervenção, de proposta de intervenção, precisa apresentar como informação. Então, vamos avançar? Qual o efeito que ela pode alcançar? Ou seja, eu penso numa proposta de intervenção, indico quem vai fazer, a forma como vai ser feita e ainda eu imagino ou eu projeto o efeito que esta proposta vai alcançar.
no caso aí este efeito está ali logo ao finalzinho do parágrafo, a fim de proporcionar o exercício de dignidade para esses indivíduos. Então vejam, desta forma, o meu parágrafo, que tem uma proposta de intervenção, está bem escrito e apresenta todas as informações que se espera desta parte da redação do Enem. Não é simplesmente dizer que algo tem que ser feito, mas é dizer o que, quem vai fazer, como vai fazer e os efeitos que isso pode gerar, de modo a, de fato, representar uma intervenção positiva em relação ao problema abordado na proposta de intervenção. E aí, pessoal, depois de conversarmos sobre a proposta de intervenção em si, agora eu chamo vocês a outra reflexão. Que reflexão é essa? Esse nosso parágrafo de proposta de intervenção estava de acordo com a modalidade formal da língua portuguesa, que é a que é avaliada em outra competência do Enem, que é a competência 1, estava tudo bacana, as concordâncias estavam ok. E aí eu já respondo para vocês. Coloca aí na nossa cartela, por favor. A resposta é não. Neste parágrafo aí nós tínhamos alguns probleminhas que, no caso, colocamos de forma proposital, tá bom? Para que nós possamos seguir com essa revisão e abordar outro conteúdo. Então, respondendo a pergunta, não. A proposta de intervenção apresenta desvios da modalidade escrita formal da língua portuguesa, relacionados a que parte? Esses desvios são de que natureza? Está aí. Sintaxe de concordância nominal. Os desvios que esse parágrafo apresenta são dessa ordem aí. E o que é a concordância nominal, professora? A concordância nominal consiste na questão da concordância em gênero e número do substantivo com as seguintes classes de palavras: adjetivo, artigo, numeral e pronome, que são palavras que determinam o substantivo. Então, basicamente, a regra geral da concordância nominal diz que o adjetivo, o artigo, o numeral e certos tipos de pronome, eles devem concordar em número e gênero com o substantivo ao qual eles fazem referência, que é justamente o substantivo que essas classes gramaticais determinam, né? Então, já sabemos que nesse parágrafo de proposta de intervenção temos problemas de concordância nominal, eu faço um convite a vocês agora. Vamos avançar, olhem só. Vamos, então, adequar este parágrafo justamente a essa modalidade escrita formal da língua portuguesa. Vamos deixar essa proposta de intervenção, então, além de ser muito boa na competência 5, também excelente na competência 1, que é a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, o nosso passo a passo vai ser o seguinte, olhem só. Nós vamos fazer o seguinte, vamos identificar qual é o desvio, tá bom? Qual é a questão de concordância que está ali com problemas, vamos colocar assim. Depois, nós vamos verificar qual é a norma, como é que essa norma gramatical deveria estar adequada e que está em desacordo ali naquele parágrafo. E, por fim, vamos reescrever este parágrafo de acordo com essa norma, certo? Então, vai ser este o nosso passo a passo. E nesse processo, nós vamos estar revisando justamente a concordância nominal, ok? Então, percebam aí que toda essa reflexão sobre esse parágrafo de proposta de intervenção, ela foi feita para chegarmos aqui na concordância nominal, certo? Então, vamos começar esse nosso processo aqui? Vamos lá, então, retomar este parágrafo de proposta de intervenção. Olhem só, então nós temos aí, neste parágrafo que me diz o que fazer, quem vai fazer e como fazer e ainda os efeitos, notem que lá pelo meio tínhamos lá, com o desenvolvimento de políticas públicas, né? Então, temos aí um problema. Nosso primeiro problema de concordância nominal está aí. E por que que isso aí configura um problema, professora? Vou mostrar para vocês. Olhem só, avançando. Vamos lá para a nossa próxima tela. Olhem só, então, a norma gramatical
para justificar o problema que eu identifiquei aí com vocês, vai nos trazer justamente a regra geral de concordância nominal, tá? Então, olhem só. A norma gramatical me diz que o adjetivo, o artigo, o numeral e alguns pronomes devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual eles se referem, essas classes gramaticais se referem, na verdade, tá? Então, exemplificando isso, notem o seguinte. Na próxima tela eu tenho 2 exemplos, olhem só. Eu tenho a primeira frase, comprei 2 canetas amarelas, ok? O meu substantivo base aí é canetas, tá? Então, é um substantivo feminino e plural. Aí, o meu segundo exemplo diz, comprei 2 lápis amarelos. Agora, o meu substantivo de base é lápis, que é um substantivo que é masculino e que também vai ter essa forma aí de plural, ok? Então, gente, vamos observar o seguinte, avançando. Como eu disse a vocês, no primeiro exemplo, canetas é substantivo feminino e plural. Então, o meu numeral 2 e o meu adjetivo amarelas também precisam estar no feminino e no plural, porque eles precisam concordar com o substantivo ao qual eles fazem referência, né? Essas 2 palavras precisam concordar com o substantivo ao qual elas fazem referência. E aí, importante, se eu tenho canetas, então eu vou ter 2 e vou ter amarelas, porque 2 e amarelas se referem à caneta. Aí no meu segundo exemplo, eu troquei caneta por lápis, né? E lápis aí nesse contexto está no masculino, está no plural. Então, o numeral 2 foi para o masculino e plural, para concordar com lápis, e o adjetivo amarelos foi para o masculino e para o plural, para concordar também com lápis. Então, vejam, isto é a concordância nominal, tá? Então, é exatamente nisso que está o problema, o primeiro problema do nosso parágrafo da proposta de intervenção. Vamos, então, observar aí? Avançando, por favor, é só. Quando escrevemos políticas públicas, o problema é justamente que o adjetivo pública não está concordando no plural com o substantivo ao qual ele faz referência, que é políticas. Pública deveria estar no plural, assim como o substantivo políticas. Por quê? Públicas, nesse caso aí, vai fazer referência a políticas, tá? Então, públicas tem que concordar com políticas. Então, reescrevendo este parágrafo, vamos lá então, nós vamos encontrar que a forma correta é esta: políticas públicas. Ok? Então, a primeira questão deste parágrafo nós resolvemos, mas nós vamos ter outras questões nesse parágrafo para resolver. E a próxima questão a resolver diz respeito à seguinte norma gramatical que nós vamos observar agora, olha só. Então, eu já vou dar a norma aqui para vocês, tá? As expressões do tipo é bom, é necessário, é proibido e é claro, e outras semelhantes, com essas expressões há 2 possibilidades de concordância. A primeira possibilidade é, se o sujeito não vem precedido de artigo ou qualquer modificador, a expressão fica invariável na forma masculina. Então, fica é bom, é necessário, é proibido, é claro e etc. Essa é a primeira possibilidade. Mas aí a gente tem a segunda possibilidade, que é, se o sujeito vem precedido de artigo ou qualquer modificador, essa expressão deve concordar, então, com o sujeito. Então, por exemplo, quando eu digo é necessário identificação, nota que o meu sujeito identificação não está precedido de nenhum modificador. Não está dito a identificação, uma identificação, aquela identificação, não está. Então, como não tem nenhum modificador, a expressão é necessário permanece invariável, né? É necessário. Mas olha o segundo exemplo. O meu sujeito à identificação, nota que o substantivo identificação
tem aqui o modificador a. E é um modificador no feminino. Então, a minha expressão não vai mais poder ficar é necessário. A minha expressão é necessária precisa levar em consideração o modificador. Então, ficou é necessária a identificação, tá? E é justamente a questão que nós temos aí na nossa proposta de intervenção, que a gente vai corrigir agora que a gente já sabe qual é a norma. Então, vamos avançar? Vamos lá? Então, lá no comecinho disse, é necessário, portanto, a somatória. Temos problema aí. E, avançando, qual que é o problema? O problema é justamente esse, a palavra necessário, da expressão é necessário, não está concordando com o núcleo do sujeito, a somatória, porque esse núcleo do sujeito está aí precedido de um modificador, no caso o artigo feminino do a, né, do gênero feminino a. Então, qual deveria ser a forma adequada de escrever essa expressão aí? Olhem só, é necessária, portanto, a somatória. Se não tivesse esse azinho aí antes de somatória, aí tudo bem, poderia ficar é necessário, mas se eu uso um modificador antes do substantivo do meu sujeito com essas expressões, então a minha expressão tem que levar em consideração esse modificador. Então, neste caso, é necessária a somatória. E aí, por exemplo, se eu dissesse é proibido entrada, estaria correto. Mas se eu escrever é proibida a entrada, aí porque eu usei a entrada, aí a minha expressão vai ficar é proibida, ok? E aí, para nós finalizarmos este nosso momento de revisão e finalizarmos aí, vamos dizer, os ajustes do meu parágrafo, da minha proposta de intervenção, nós vamos avançar e encontrar a seguinte norma que está sendo transgredida aí neste parágrafo. Olhem só. Diz respeito aos adjetivos, essas palavrinhas, na verdade, mesmo e próprio. Porque essas palavras, elas devem também concordar com o substantivo, com a palavra às quais elas se referem. Então, por exemplo, o próprio João disse isso. Por que eu usei próprio? Porque próprio está se referindo ao substantivo masculino João. Então, eu vou usar próprio. E aí, para ficar mais claro esse exemplo, a minha segunda frase diz, a própria Maria disse isso. Notem que agora eu usei própria. Por quê? Porque própria está se referindo ao substantivo Maria, e Maria é substantivo feminino, então neste caso aí eu preciso concordar. E aí o mesmo raciocínio se aplica ao uso da palavra mesmo, tá bom, gente? Sempre observa, no caso de mesmo e de próprio, qual é o substantivo ao qual ele está se referindo. Essas duas palavras, quais substantivos elas estão se referindo? E aí vocês vão chegar e observar qual é o uso, mesmo, mesma, próprio ou própria, tá? E aí, então, sabendo desta análise, vamos recuperar o nosso parágrafo de proposta de intervenção e observar que lá ao final temos ali, né? Comunidades tradicionais para que elas próprio. Problema, não é mesmo? Vamos então observar qual que é o problema? É que o adjetivo próprio não está concordando com o substantivo comunidades no feminino plural, porque sim, todo o raciocínio da frase é o seguinte, possibilitem a visita periódica de agentes do governo às comunidades tradicionais para que elas, nota então que o nosso pronome elas está retomando, referenciando o substantivo comunidades. Tanto elas como comunidades estão aí no feminino e no plural. Então, o nosso adjetivo próprio está em desacordo aí, ele é o problema. Então, reescrevendo para ajustar. Nota, então, que fica assim, visita periódica, de agentes do governo às comunidades tradicionais para que elas próprias digam o que precisam. E aí, depois de todo este percurso, o meu parágrafo ficou ok, ficou ajustado, tanto na questão da minha competência 5, ficou bacana,
como também da minha competência 1, que é justamente o atendimento ao padrão formal escrito de comunicação em língua portuguesa, certo? E assim, pessoal, nós vamos encerrando este nosso primeiro momento de revisão, no qual nós enfatizamos justamente aí a questão da proposta de intervenção, mas principalmente a questão da concordância nominal. Será a concordância nominal que vai ser o nosso centro nessa nossa avaliação, ok? Então, vamos encerrando por aqui?